Comigo lá em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Nós leremos do versículo 31 ao versículo 43. Na semana passada, nós falamos sobre a conversão de Saulo. Então nós falamos sobre a história, a narrativa que conta a sua conversão, o encontro que ele tem com Cristo, a visita de Ananias, o seu batismo, o início do seu ministério e assim por diante. A história continua, mas agora o foco sai de Saulo, é isso que Lucas faz, principalmente aqui no início de Atos. Ele dá foco às vezes num personagem, ele muda, dá foco em outro, ele muda, dá foco em outro. Então ele deu foco em Filipe no capítulo 8, de repente ele deu agora um foco em Paulo, e agora ele vai voltar novamente para o apóstolo Pedro. Atos capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 31. Diz assim então a palavra de Deus. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita. Nome este que, traduzido, é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que, naqueles dias, ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram o corpo num quarto no andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Vamos orar? Ó Deus, que diante, Pai, de tais milagres, possamos cada vez mais crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós iniciamos o nosso culto, Pai, vendo o objetivo do Evangelho de 2 Pedro, que ele deixa claro que muitos sinais e prodígios foram feitos por Cristo e são registrados. Aqueles que os evangelistas acharam necessário foram registrados para que crescem em Jesus, crescem no seu nome, obtivessem assim a salvação. Nessa manhã, Pai, nós queremos crer que todos esses milagres, essas curas, foram realizadas através do poder do nosso Cristo, realizado por intermédio do Espírito Santo. A Trindade como um todo trabalhando por nós, pecadores, movido de misericórdia, movido por graça. Ó Deus, nós queremos hoje entender o impacto dos milagres, o impacto desses atos sobrenaturais, desse agir do Senhor na história da igreja, no Novo Testamento e também nas nossas vidas. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema de hoje é o impacto dos milagres. Porque a estrutura aqui do texto mostra Pedro
realizando uma cura de um paralítico e depois a ressurreição de uma mulher. Então percebam que são dois milagres. Não é que são os milagres mais milagrosos, né? Mas são milagres que a gente não vê por aí. Não é notório, não é diário, nós vemos pessoas ressuscitando, curas assim imediatas e extraordinárias sendo executadas ali aos nossos olhos. O que eu quero mostrar hoje para a igreja é que esses milagres, queridos, têm um objetivo, como desde o início do culto eu já mostrei. Evidenciar o poder de Deus. Evidenciar o poder do Cristo, do Espírito Santo, como falei, a Trindade. E como nós temos um Deus trino que é poderoso. Um Deus que habita conosco, um Deus que cura, um Deus que exerce a sua misericórdia. Como eu disse aqui, depois de um avivamento que teve em Samaria com Filipe e a conversão de Saulo, Lucas agora ele começa a dar ênfase no ministério de Pedro. Pedro começa então a testemunhar fora de Jerusalém. Lembre qual que é o chamado de Cristo lá em Atos 1, quando ele fala: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Houve todo o ministério em Jerusalém, do capítulo 1 ao capítulo 8. Quando surge aí o capítulo 8, a perseguição, os cristãos saem de Jerusalém e vão para Samaria. E começa então a se espalhar também pela região da Judeia. Porque Judeia, lembre-se, é uma região. Jerusalém, uma cidade. Judeia, uma região. Samaria também uma outra região. E assim começa então o evangelho a se expandir. No capítulo 8 mesmo, a gente tem Filipe indo a Samaria. Depois, lá Filipe com o eunuco das regiões ali da Judeia. O evangelho está se expandindo. Aquilo que Cristo falou no capítulo 1 está se cumprindo. Os confins da terra, que é o que nós gostamos de interpretar, que é a conversão do primeiro gentil, vai vir lá na frente com a conversão do centurião. Por enquanto, a gente ainda está nas regiões de Jerusalém, Samaria e Judeia. O evangelho está crescendo em torno desses locais. Aqui nesse momento, então, Pedro, ele sai da cidade. Lembre-se que com a perseguição, os 12 apóstolos ficam em Jerusalém. Só que esse é o momento, tendo em vista que Samaria está sendo convertida, tendo em vista que na Judeia está havendo muitas conversões, Pedro então decide sair de Jerusalém. E começa, então, a pregar o evangelho em outros locais. A gente vê aqui então que ele vai numa cidade chamada Lida. Depois de Lida, ele vai para uma região chamada Saron. Depois ele vai para a região de Jope. Já ouviu falar de Jope? Quem leu Jonas, hoje à noite eu vou pregar sobre Jonas. Quem já leu Jonas sabe que Jope é a cidade onde Jonas estava indo se esconder. Ele desce até Jope para depois ir para outro local, para Tarsis. E lá em Jope foi que Deus, no mar ali daquela região, foi que Deus aí fez um mar todo tempestuoso. Eles vão lá, joga Jonas no mar, a baleia vem, baleia não, o peixe, né, o grande peixe. Pega Jonas, leva de volta ali para a região litorânea e ele tem que caminhar até Tarsis. Então Jope já é uma cidade conhecida e Pedro vai lá. Por quê? Porque havia uma pessoa que precisava ressuscitar. Havia uma pessoa que precisava desfrutar do poder de Deus, mas não só aquela pessoa, não só Dorcas, não só Enéas. Mas lembre-se que o texto mostra em ambos os milagres que muitos se converteram ao Senhor. Ao ver Enéas curado, depois de 8 anos paralítico, ao ver Dorcas, que eles têm a certeza que ela morreu, mas vê ela ressuscitada, muitos se convertem ao Senhor. Esse é o propósito dos milagres. O milagre sobrenatural, queridos, ele tem como objetivo um milagre espiritual. A cura física, ela aponta para uma cura espiritual. A ressurreição de Dorcas é apenas física e temporária, mas o objetivo é a ressurreição do corpo no retorno de Cristo. Ou seja, que pessoas creiam, que aquelas pessoas crescem em Jesus, para que estivessem elas também a sua ressurreição quando Cristo voltasse. Esses textos, os dois que eu li, eles têm um padrão. Primeiro, uma região desconhecida pela igreja. Lembre-se, Lida, Saron, Jope.
Ainda são regiões que não tiveram a igreja. E assim alguém precisa ir lá. E chegando lá, tem uma pessoa que necessita de uma cura física. E Pedro é que faz essa cura para essa pessoa de necessidade. E uma vez tendo essa cura, todos se convertem ao Senhor após o milagre. Essa é a estrutura que Lucas usa nessas duas curas. Quais são os objetivos? Nós vemos que ao longo da Bíblia, eu identifico 4 objetivos que os milagres têm na palavra de Deus. Tá bom? 4 objetivos as curas, os milagres têm na Bíblia. Primeiro, ele tem um caráter punitivo. Sim, muitos milagres foram executados por Deus para punir. Sabe quais milagres? Dilúvio. O dilúvio é um milagre. Imagina, tantos e tantos dias caindo água, de uma maneira que alagou o mundo inteiro. Isso não é algo que a gente vê todos os dias. Então, se foi feito uma vez só, de uma forma extraordinária, é um milagre. Mas é um milagre punitivo. Sodoma, Gomorra, confusão das línguas em Babel, as pragas do Egito, tudo milagre. Tudo um agir sobrenatural de Deus, mas para punir, para juízo. Além disso, há alguns milagres, queridos, que acontecem para demonstrar o poder de Deus. Só isso. Mostrar unicamente o poder de Deus. O nascimento de Isaac. Lembre-se que a mãe dele era estéril, velha, já 90 e tantos anos. Não podia dar filhos, mas Isaac nasce. A abertura do Mar Vermelho. A libertação de Daniel na cova dos leões. O fogo do céu que consome o sacrifício de Elias. Todos atos, todos milagres. Não punitivos, mas com o objetivo de mostrar o poder de Deus. Também tem outro objetivo dos milagres, que é para identificar Jesus como Messias. Nós chamamos milagres de identidade messiânica. Quais são esses milagres? Os milagres que Jesus fez. Expulsão de demônios, transformação da água em vinho, pesca milagrosa, acalmar as tempestades, andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes. Quais os objetivos desses milagres? É só demonstrar que Cristo é o Messias. E além disso, nós temos o quarto e o último milagre, que é o que tem a ver com o texto aqui. Então os objetivos desses milagres está enquadrado nesse quarto tipo, que é para anunciar a chegada do reino de Deus. Curas, ressurreições, expulsões de demônios, todos esses através dos apóstolos. Lucas dá ênfase nesse objetivo no livro de Atos. Então o milagre de Enéas e de Dorcas, a cura e a ressurreição, tem o objetivo de confirmar o evangelho e a chegada do reino de Deus na vida daquelas pessoas. Milagres, queridos, acontecem com esse objetivo. Evidenciar a misericórdia de Deus e apresentar a mensagem e a pessoa de Jesus. Os milagres, amados irmãos, eles não têm um fim a si mesmo. Deus não é pego de surpresa e ele é convencido a realizar o milagre. Não. Todo milagre que Deus executa tem um objetivo, tem um princípio, tem uma finalidade. Por isso que algumas pessoas desfrutam e outras, infelizmente, não. Ambas estão sobre essa soberano agir de Deus nas nossas vidas. O que eu quero nessa manhã, queridos, mostrar para vocês que nós temos um Deus poderoso, um Deus que promove milagres todos os dias nas nossas vidas. É que nós vinculamos os milagres somente pelo ato sobrenatural. Mas há milagres ordinários, milagres naturais que acontecem nas nossas vidas. O fato da gente ter um oxigênio para respirar, ter um lugar para morar, ter uma providência todos os dias, são atos milagrosos de Deus. Ah, pastor, mas é algo que todo mundo tem. Exato. Mas será que realmente todo mundo tem? Será que todo mundo tem os mesmos privilégios que muitas vezes nós temos? Eu creio que não. Nós oramos agora pela cidade de Rio Bonito do Iguaçu, né? Nós temos o privilégio de não ter sido afetado por esse tornado. E eu estava vendo alguns vídeos, e eu não sei bem, mas por ser uma cidade pequena, eu acho que devastou a cidade inteira. Eu vi alguns vídeos por
esqueci o nome da drone, e realmente a cidade inteira foi devastada. Rico, pobre, homem, mulher, branco, negro, todo mundo afetado. Eles não tiveram esse privilégio que nós tivemos de ter tido apenas uma chuvinha à noite. Eu lembro quando choveu. Eu estava acordado ainda. O caso deles foi diferente. Nós desfrutamos de um milagre de Deus, dessa proteção. Algo que lá não aconteceu. Você vai perguntar, por que Deus não protegeu lá? Mistérios. Existem propósitos, existem coisas, catástrofes que a própria natureza tem, que promove, que às vezes Deus permite. E às vezes Deus não permite. O que aconteceu lá e o porquê aconteceu nós não sabemos. O que cabe a nós? Clamar a Deus. Misericórdia. Clamar que Deus faça agora muitos milagres naquele local, restaurando a vida daquelas pessoas e a condição daquelas pessoas novamente. O que eu quero ensinar para a igreja hoje são 3 lições. Em primeiro lugar, os milagres de Pedro nos ensinam, queridos, que somente Jesus pode curar fisicamente e espiritualmente uma pessoa. Por mais que haja médicos, por mais que haja uma medicina totalmente moderna, atualizada, que vive em expansão, vive em evolução, somente Jesus pode curar. Somente Jesus pode curar não só fisicamente, mas espiritualmente. Talvez você seja uma pessoa tão ferida espiritualmente falando, ainda tão cheio de trauma, sabe, parece que você olha para a tua vida espiritual e fala assim, meu Deus, por que eu não engreno de verdade? Por que eu não assumo um compromisso? Por que a minha vida não vai para frente? Porque Jesus ainda não curou você espiritualmente falando. E hoje pode ser uma manhã em que essa cura, essa mudança, essa conversão, essa transformação pode ocorrer na sua vida espiritual. Do versículo 32 ao versículo 35, fala então que Pedro ia por toda parte e foi visitar a cidade de Lida. Chegando lá, encontra Enéas. Enéas estava 8 anos numa cama, pois era paralítico. O que Pedro fala? Enéas, olha o que ele fala. Eu te curo. Enéas, vai no médico. Enéas, toma aquele remedinho, aquele chazinho. Ele fala, Jesus Cristo cura você. Jesus Cristo cura você. Não estou dizendo, queridos, que não é para você tomar remédio, não estou dizendo que você não é para você ir no médico, nada. Tá? Estou dizendo que toda e qualquer cura, todo e qualquer efeito, mudança física nas nossas vidas, é Cristo que cura. Ele utiliza a medicina, ele utiliza os médicos, ele utiliza quem for. Mas é ele que vai. E às vezes, ele pode sim curar de uma forma extraordinária. Aquela doença que ninguém mais acredita, que os médicos já abandonaram, e quando nós vemos, há um agir sobrenatural de Deus. E aquela pessoa é então curada. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar claro para a igreja. Somente Jesus pode fazer isso. E depois que ele fala, Jesus Cristo cura você, é bem interessante, né? Pedro fala, levanta e arruma a tua cama. Aqui, ó, nós temos amparo bíblico para mandar o adolescente arrumar a cama, né? Você vai lá em Atos, capítulo 9, versículo 34. Levante-se e arruma a sua cama. Pronto, o versículo que você pode usar, que eu vou usar, obviamente, para o Otávio quando ele acordar e não arrumar a cama dele. Então nós vemos, então, Pedro mandando, Jesus cura você. Ele vai, ele levanta, todos os habitantes daquela região olham Enéas, se convertem ao Senhor. Queridos, essa é a consequência do milagre. Conversão. A cura física, ordinária ou extraordinária, são ações diretas do Senhor. Não sei se alguém aqui já teve o desfrute, o privilégio de passar por uma cura de uma enfermidade muito grande. Sabe, foi Cristo que te curou. Ah, pastor, mas eu fiz 3, 4 anos de tratamento, tomei vários remédios, fui em 5 hospitais. Sim, e foram medidas muito boas, foram medidas que você teve que tomar mesmo para a sua cura. Mas lembre-se, foi Cristo que te curou. Porque se nós temos um Deus que tem o poder da vida e da morte, se Ele quisesse que você morresse, Ele tinha feito você morrer. Ele não tinha te curado, simples. Ele não tinha te curado, você iria morrer, você estaria habitando com Ele. Olha, eu estou passando aqui, né?
É que enquanto eu falo, eu vou apertando. Então, queridos, Jesus tem esse poder. Então, se você foi curado, louve ao Senhor pela tamanha graça que veio sobre a sua vida. Aí você fala assim, mas pastor, eu nunca tive o desfrute de ter uma cura física. Saiba que espiritualmente, com certeza, Deus te curou. Porque nós vagávamos num caminho de morte, num caminho de sofrimento, num caminho de um prazer totalmente temporário, anestésico. E quando aquela anestesia acabava, vinha as trevas, vinha a solidão, vinha a depressão. E vem o Senhor Jesus Cristo, com a sua mensagem de renovo, de ânimo, de salvação, converteu a sua vida. Sim, queridos, isso é uma cura espiritual. Por isso que eu louvo a Deus sobre esses dois textos. Não é só a cura de Enéas e de Dorcas, mas eu louvo ao Senhor por esse monte de gente que se converte a Ele ao ver esses dois milagres. Essas pessoas não precisaram de cura física, mas precisavam de uma cura espiritual. Precisavam ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E Deus utiliza-se de Dorcas e utiliza Enéas para atingir a vida daquelas pessoas. Do que nós somos curados espiritualmente? Nós somos curados de uma vida de pecado. Nós somos curados de uma vida de culpa. Nós somos curados de uma vida de traumas. Ainda que Enéas e Dorcas fossem curados fisicamente, a cura espiritual promovida pelo nome de Jesus naquelas cidades foram efeitos muito maiores. Nenhum esforço humano, queridos, pode restaurar um coração caído. Por isso, somente o Senhor Jesus vem, atinge. Somente Jesus tem o poder para levantar o homem da sua paralisia espiritual, da sua cegueira espiritual, da sua morte espiritual. Mas se por um lado Jesus cura, por outro o texto nos mostra que o sofrimento e até a morte ainda são realidades que atingem os servos de Deus. Aí nós vamos para a segunda lição. Em segundo lugar, nós aprendemos, queridos, através dos milagres de Pedro, que os desastres acontecem, os desastres ocorrem tanto na vida do crente quanto na vida do descrente. Vamos voltar de novo para a catástrofe que aconteceu essa semana, lá em Rio Bonito do Iguaçu. Se tá certo o que eu vi no vídeo, foi a cidade inteira destruída. Se foi a cidade inteira destruída, foi rico, pobre, branco, negro, mulher, homem, crentes e descrentes. O tornado passou na casa do crente. O tornado passou na casa do descrente. Essa é uma realidade, queridos, que nós precisamos entender. Nós, como igreja, ainda estamos propícios a momentos difíceis como esse. Como até o Duque disse, são os efeitos da queda. Os efeitos da queda que ainda está na natureza. Por isso nós temos ainda tornados, nós temos furacão, nós temos tempestades, nós temos enchentes, porque a criação está corrompida. Não é só o homem. Quando Cristo voltar, e essa é a nossa esperança, Ele vem para restaurar tudo. Ele vem para curar tudo. A gente não vai ter mais essas catástrofes que nós tivemos essa semana. Porque a natureza será glorificada pelo poder de Jesus. Mas eu quero atentar para esse ponto. Versículo 36 fala que em Jope havia uma discípula. O nome dela chamava ela de Dorcas. Traduzido o nome é Dorcas. Ela era notável. Olha só o que é falar. Não fala muito nada de Enéas, mas de Dorcas fala. Lucas deixou bem claro quem era Dorcas. Ele diz, ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Dorcas era uma boa pessoa. Dorcas era notável. O que tinha a se reclamar, a criticar dela? Nada. Pelo menos o texto não fala. O texto fala que ela era notável, que ela era uma boa pessoa, boas obras. Mas olha o que acontece em seguida. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Uma boa pessoa, boas obras, ela fica doente e ela morre. Queridos, é uma realidade que acontece com a gente também.
Por quê? Porque nós ainda presenciamos enfermidades. Porque a gente, por mais crente que seja, vida de igreja, vida de oração, por que essas coisas nos atingem? Porque nós ainda estamos num estado, a natureza se encontra num estado caído. Por isso que nós precisamos de Cristo. Aí nós vamos para o primeiro ponto. Por isso nós precisamos de Cristo. Somente Cristo pode nos curar. Somente Cristo pode nos dar força quando esses tornados aparecerem nas nossas vidas. Dorcas foi atingida por uma enfermidade e morreu, apesar da sua vida de boas obras. Então isso, queridos, é para nos alertar que por mais crente que sejamos, por mais fiéis que nós sejamos ao Senhor, por mais, batalha todos os dias para viver com Deus, a gente ainda pode passar por tempos de perdas, o desemprego que bate na porta, a vida financeira que não sai do negativo, uma enfermidade que passa e outra que chega, um filho que fica doente, um filho que se desvia, um filho que dá problema em casa, a mãe que desaparece. A vida é sofrida, queridos, infelizmente. Mas Deus não criou esse sofrimento. Deus, conforme Gênesis fala, criou tudo bom. Criou tudo bom, mas o homem decidiu desobedecer. Decidiu olhar para Deus e falar assim, eu não quero as coisas dessa maneira. Eu vou comer do fruto porque eu quero ser conhecedor do bem e do mal. Claro que não foi com essas palavras, tá? Estou fazendo uma analogia. Mas a motivação de Eva e de Adão foram essas. Quero ser conhecedor do bem e do mal. E assim trouxe a tragédia humana. O tornado essa semana começou no Éden. A vida sofrida que talvez você se encontra começou no Éden. A morte de pessoas queridas que estão ao seu redor começou no Éden. A enfermidade que você passa e quando vence vem outra, um câncer que está em tratamento e parece que não vai, começou no Éden. Por isso, queridos, que nossos olhos têm que ser postos na eternidade mesmo. Porque se você colocar os seus olhos nessa realidade, você vai viver sofrimento atrás de sofrimento. É frustração atrás de frustração. Cristo vem para anunciar a chegada do reino de Deus. Esses milagres são anunciados, são praticados, são manifestos para nos mostrar que o reino de Deus está próximo. E em qualquer momento, Cristo voltará para retirar essas mazelas, retirar essa maldade, retirar esse sofrimento que nós nos encontramos. Dorcas não escapou. Claro, louvado seja o nome do Senhor que Pedro chegou e a ressuscitou. Mas Dorcas morreu de novo. A não ser que a Dorcas esteja viva ainda. Eu acho que não. Ela ressuscitou, viveu, mas um dia ela morreu de volta. Porque a morte é algo claro nas nossas vidas. O sofrimento. O que cabe a nós, então? Primeiro ponto, desse segundo ponto. Entender a realidade que você está inserido. Você não está protegido pelo sofrimento. Mas você tem um Deus que te ajuda durante o sofrimento. Aquele que leva os nossos fardos. Aquele que nos anima quando nós estamos desanimados. Aquele que nos traz a esperança quando a gente não encontra mais a luz no fim do túnel. Nós temos o Senhor que é conosco, é o Emanuel, e que prometeu uma realidade eterna que nos tirará desses sofrimentos. Por isso, queridos, primeiro ponto de novo, é Jesus na tua vida. É Jesus que cura você. É Jesus que te traz essa realidade. É Jesus que faz que a gente tenha esse choque de realidade e acorde para a vida, que nós precisamos dele. Se a gente quer vencer o sofrimento, vencer a enfermidade, vencer aquilo que está nos travando, aquilo que nos está impedindo de desfrutar do Senhor, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, a gente tem que perceber isso. Ir até Cristo. Entender que nós precisamos dele para se livrar desses desastres, ou melhor, para se livrar do sofrimento que advém desses desastres. Então esse é o segundo ponto que eu quero deixar explícito nesse texto. Acontece para crente, acontece para descrente. Aconteceu para pessoas longe do Senhor, mas também aconteceu com Dorcas e Enéas. Que possamos estar preparados quando o sofrimento bater na nossa porta. E nós não termos a nossa fé abalada, ou melhor, a nossa fé abandonada.
quando isso acontecer. Porque muitos fazem isso, queridos. Muitos não esperam o sofrimento. Aí o que acontece quando o sofrimento vem? Pergunta onde está Deus, por que Deus permitiu, o que foi que a pessoa fez. Aí vem um sentimento de culpa, aí vem quando vê a pessoa vira uma apóstata, vira as costas para o Senhor e acha que dando esse caminho, andando nesse caminho, é o melhor para a vida dela, vai amenizar o sofrimento. Não vai, vai somente piorar. E em terceiro e último lugar, que nós aprendemos nesse texto, queridos, que a oração é o instrumento de clamor para o milagre. Repito, a oração é o instrumento de clamor para o milagre. Versículo 38 e em diante, até o 43, fala que quando Pedro chega lá onde Dorcas estava morta já, o pessoal começa a se ajoelhar. Né? Lá no versículo 40, Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou e orou, e depois, voltando-se para o corpo, disse, levante-se. Aí ela vai lá, abre os olhos, e Pedro vê, ela vai ir, e vendo Pedro, sentou-se. Então, antes daquele milagre, há um momento de oração. Pedro ora para que aquele milagre aconteça. Por quê? Porque, queridos, repito, é uma ressurreição. Alguém que já viu alguém ressuscitar? Não é algo normal. Eu ainda não vi. Gostaria de um dia desfrutar disso. Né? De um milagre do Senhor desse. Não preciso disso para minha fé. Eu não preciso disso para crer que Deus pode ressuscitar. Eu sei que Ele pode. Mesmo nunca tendo visto. Eu sei que Ele pode, se assim Ele quiser. Mas não é algo normal. Pedro olha para aquela mulher, um cadáver, e ele decide orar. Ele ajoelha, clama ao Senhor, e o Senhor escuta. Queridos, a oração é um baita instrumento que nós temos para desfrutar dessa vontade do Senhor. Lembre-se, primeiro ponto, é somente Jesus que pode curar. Só que você sabe se Jesus vai curar ou não? Você consegue falar assim, olha, eu conheço a mente de Jesus, eu sei que Ele vai curar. Aí você fala assim, não, beleza, eu não conheço a mente de Jesus, mas eu pratico boas obras, lembra de Dorcas? Eu pratico boas obras, eu sou assim um crente genial, eu sei que Jesus vai curar. Aí vem o desastre, a pessoa se perde. Então, uma vez que nós não conhecemos a mente de Jesus, e uma vez que mesmo sendo crente o desastre pode acontecer, o que cabe a nós? Orar. Clamar a Deus. Se a gente não sabe o que vai acontecer, se Jesus fala que nós não conhecemos um côvado do nosso futuro, só cabe a nós, querido, ajoelhar e orar a Deus. Orar, interceder. Por isso que nós, como igreja, a gente tenta incentivar isso. Porque a vida de oração, ela é importante para nós. Aí você me fala assim, pastor, mas eu tenho uma rotina pesada, às vezes eu esqueço, eu te entendo. Às vezes eu também tenho uma rotina pesada. Às vezes me vê a cabeça e fala assim, meu Deus, eu não orei hoje. Sim, gente, o pastor da igreja. Não posso ser hipócrita com vocês, não. Mesmo sendo constrangido por Deus, a gente tem que procurar orar. No momento que é constrangido, então vou orar ao Senhor. Porque se o Espírito Santo está nos constrangendo à oração, é porque Ele quer de nós uma vida de relacionamento com Deus. Se Deus não ligasse para nós, a gente estava nem aí. Era igual pagão. Nem ora, nem lê a Bíblia, nem tem vida de igreja. Mas se o Espírito Santo nos constrange, lembre-se que o Senhor corrige os filhos que ama. Se a gente é constrangido, é um grande sinal de que Deus quer um relacionamento conosco. Porque a oração, queridos, não é só um instrumento de pedir e receber. A oração é uma vida com o Senhor. A oração é um relacionamento com Deus. Como que está a sua vida de oração? Como você tem priorizado a oração no seu dia a dia? É uma pergunta que eu também faço para mim. Vocês não estão isentos disso. Todos nós. Que possamos então entender essa terceira e última lição. O milagre de Dorcas aconteceu. Aconteceu depois que Pedro ajoelha. Lembre-se, Pedro tinha acabado de tinha acabado de curar Enéas. Então olha, se Pedro poderia ter totalmente sido orgulhoso, ter sido prepotente. Não, acabei de fazer um paralítico andar. É claro que eu vou fazer essa mulher viver agora. Claro que ele não era o pastor Vitor, né? Ele era o apóstolo Pedro. O que ele faz?
mesmo tendo acabado de curar um paralítico, ele reconhece que sem oração, nenhum agir do Senhor pode acontecer. O Senhor, ele ouve as nossas orações. Pedro entendeu isso. Ele clama a Deus e Deus tira aquela mulher da morte, queridos. Da morte, ela ressuscita. Oração. Que possamos entender isso como um instrumento de clamor ao milagre que Deus pode fazer na sua vida, ao milagre que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Qual milagre? Cura física somente? Não. Muitas vezes é uma cura espiritual. Fazer aquela pessoa que está desviada, fazer aquela pessoa que não quer saber do Senhor, encontrar novamente o Senhor Jesus. Ter um encontro, ter uma conversão de fato. Isso é uma cura espiritual. Peça ao Senhor e assim Ele o fará conforme a sua vontade. Então nós aprendemos essa manhã, através dos milagres de Pedro, que nos ensina que somente Jesus pode curar, fisicamente ou espiritualmente, uma pessoa. Segundo, os desastres ocorrem tanto para crente quanto para descrente, ninguém está isento de sofrimento. Mas nós temos um grande instrumento ao nosso favor, e é a terceira lição, a oração como instrumento de clamor e milagre. Que Deus nos abençoe e possamos então entender essas três lições e aplicá-las nas nossas